Ó, chegamos a 28 pessoas, né? Não é ó, é o Ibope de Verdades Secretas, mas já é alguma coisa. Bom, gente, seguinte, temos 2 conteúdos para poder encerrar aí o nosso semestre com chave de ouro, tendo visto tudo que está previsto no nosso cronograma de disciplinas. São eles, Código Florestal e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Código Florestal. Se dá tempo, beleza, a gente, né, vai ver o conteúdo hoje e amanhã começa a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se não der tempo, não tem problema. A gente finaliza amanhã e eu deixo o conteúdo de Política Nacional de Resíduos Sólidos gravado para vocês, tá bom? Essa é uma primeira coisa que eu quero que a gente combine. Porque na semana que vem, na aula de terça-feira, nossa prova é quarta, né, dia 1º de dezembro, deixa eu só conferir de novo se é. Acabei de ver, viu, meu povo? Mas pronto, é quarta mesmo. Mas eu queria realmente deixar a aula de terça como uma grande aula de revisão. Então, acho que eu já tinha até falado sobre isso com vocês na semana anterior. Pode até ser que, de repente, o povo se motive, né, a vir participar, sabendo que vai ser uma aula de retomada de conhecimentos. Eu quero trazer um bocado de questão, né, questões semelhantes àquilo que vocês vão ser submetidos na quarta-feira. Então, eu acho melhor, mas vocês me dizem também, né, porque eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas eu acho que é melhor a gente usar a aula da semana que vem para esse momento de revisão, de retomada de conhecimento, do que para finalizar o conteúdo de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso que eu ia optar por deixar o conteúdo gravado. Vocês concordam? Posso deixar o conteúdo gravado e a aula da semana que vem, ao invés da gente ministrar esse conteúdo ao vivo, a gente usar para revisão? Todo mundo fica de acordo dessa forma? Tá, pronto. Então, a gente faz dessa forma porque eu acho que dá para pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos muito tranquilamente por meio aí de uma aula EAD, né, de uma aula assíncrona. E também vocês sabem, se ficar qualquer dúvida, a gente pode, inclusive, marcar. Não sei se algum professor de repente já finalizou o conteúdo, está com a aula, né, o horário da aula à disposição, que eu possa entrar também. Enfim, vocês veem aí como é que ficaria melhor. Mas eu tenho certeza que pelo vídeo gravado de Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês conseguem compreender muito tranquilamente o conteúdo. Ele está muito no nosso dia a dia. É diferente, por exemplo, do Código Florestal, que é uma realidade um pouco mais abstrata, né? Já que não está ali dentro do nosso cotidiano, né? Lidar com vegetação nativa ou não nativa, essa coisa toda. Com lixo, a gente lida todo dia, né? Infelizmente. Vou aqui pela ordem das perguntas, viu, Marcela? Alguém tinha me perguntado antes sobre o conteúdo, foi Taliane. Taliane, os conteúdos da AV2 são todos aqueles que a gente viu depois da AV1. Vou recapitular aquilo que eu já tinha deixado bem claro para vocês. Não é que os conteúdos da AV1 não precisam ser revisados, isso quem vai decidir é você. Se você está seguro, principalmente daquele conteúdo de princípios do direito ambiental, política nacional do meio ambiente, beleza, segue o baile, né? Tá tranquilo. Se você ainda tem dúvida com relação a alguma daquelas coisas, eu acho que vale a pena recapitular. Eu vou falar aqui alguns conteúdos, mas eu vou deixar por escrito para vocês no Unileão Digital, bem bonitinho, lista dos conteúdos que vão ser cobrados, porque pode ser que de cabeça, agora falando, eu esqueça de alguma coisa. Mas que eu lembre o que é que a gente vai ter na prova de AV2: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Código Florestal, Sistema Nacional das Unidades de Conservação, Lei de Educação Ambiental, Política Nacional do Meio Ambiente, aquela parte que a gente não tinha finalizado, né, na V1, a parte de licenciamento ambiental, e eu penso que é isso. Mas pode ser que esteja faltando alguma coisa. Eu vou checar direitinho no nosso cronograma, dar uma recapitulada nas nossas aulas e deixo isso por escrito para vocês amanhã, tá certo? Que aí eu já aproveito para responder a pergunta de Marcela. Professora, a senhora vai postar aula até quando? Porque esse é o conteúdo da nossa AVP, né? Que já é semana que vem. Pronto, eu vou postar tanto essa lista dos conteúdos da AV2, quanto o vídeo da aula sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos amanhã,
tá certo, gente? Nós temos encontro marcado amanhã às 8 horas da manhã, não é verdade? O horário AB é nosso. Quando a gente encerrar a aula, eu não vou nem levantar aqui o popô da cadeira, eu já vou ficar para gravar essa aula sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí eu disponibilizo para vocês até meio-dia no máximo, com esse cronograma, com o roteiro dos conteúdos para a prova de AV2. Tranquilo? Combinados? Muito bem. Foi até ótimo, Marcela, ter falado nisso, porque a gente já relembra, né? Que até semana que vem a gente tem aí a atividade parcial 2 para ser enviada lá no Unileão Digital, para ninguém perder prazo, beleza? Muito bem, gente. Posso começar? A gente pode começar essa conversa sobre o Código Florestal, tranquilo? Mais alguma coisa? Ah, sim, colocar a ferramenta de envio da parcial. Tá. Deixa eu aproveitar para fazer isso agora, porque se eu não me engano, alguém já tinha, até não sei nem se foi tu mesma, viu, Jaísa? Já tinha me pedido para fazer isso e às vezes eu não estou na frente do computador, fico para fazer depois e não dá tempo. Deixa eu colocar logo aqui, é rapidinho, é muito rápido, peraí, tá? Eu vou deixar até aberto aqui na nossa aula do dia 16. Vou botar aqui. Adicionar um tópico. AVP2. Adicionar uma tarefa. Nosso prazo é até o dia 20, é até o dia 1º, né? É isso? É o mesmo dia da prova de AV2? Não lembro mais não, como foi que a gente combinou, não. É até o dia 24, professora. É o dia 24. Amanhã. Ah, não, gente, mas a aula de Política Nacional de Resíduos Sólidos só vai ao ar amanhã. Vou prorrogar o prazo, vou deixar até sexta, pelo menos, para vocês poderem fazer com mais calma. Ou até pegando o final de semana, porque aí vocês podem, né, principalmente essa equipe que ficou com Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode fazer com mais calma. Vou deixar o prazo, hoje é 23, vou deixar o prazo até o dia 28. Até o domingo vocês podem postar às 23 horas e 59 minutos. Vinte e oito de novembro. Beleza. Prontinho, gente. Tá no Unileão Digital. Deixei o prazo de entrega até o dia 28, porque aí, né, ninguém faz as coisas aperreadas, senão se não sai bem feito, eu vou reclamar. Aí, nesse caso, é melhor ter mais tempo para fazer direitinho, mesmo a atividade sendo curta. Vocês estão gostando? Vocês já começaram a assistir os vídeos, os documentários? Depois eu quero saber aí o que é que vocês acharam. Se ajudou, né? Se tá legal. Enfim, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o novo Código Florestal. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou deixar esses slides assim que a gente terminar aqui a aula, então não precisa se preocupar em anotar essas coisas que eu vou trazer aqui, porque vai estar aí para vocês, tá bom? Gente, vou começar aqui a nossa aula dizendo que a gente fala em novo Código Florestal
né? Porque a gente já tinha um Código Florestal anterior, ele data de 1965, e ele tinha como característica maior, desculpem, ser um código bastante voltado para a perspectiva ambientalista, do direito ambiental, né? Vocês sabem que a perspectiva ambientalista ela é bem mais preservacionista, né? Ela está muito preocupada em garantir que, de fato, o meio ambiente, especialmente o meio ambiente natural, ele estará sendo garantido, assegurado, né, para as gerações atuais e futuras. O atual código, né, a Lei 12.651 de 2012, há inclusive esse questionamento se de fato ele é um novo código florestal ou se ele é, na verdade, uma outra legislação. Porque, para alguns doutrinadores, ele nem seria somente um código florestal, porque ele não vai tratar somente de floresta, ele vai tratar de áreas, inclusive de áreas urbanas, né? Onde, por exemplo, pode existir ali áreas com uma proteção ambiental específica. Eu estou fazendo questão de colocar isso para vocês, porque esse debate ele foi alvo, né, de uma questão aberta de concurso público para a magistratura. Não vou lembrar agora em qual estado que aconteceu, só lembro que foi magistratura estadual, e onde se pedia para que o candidato comentasse isso, né? Se a Lei 12.651, se de fato era um novo Código Florestal ou não. E aí o espelho de correção da prova dizia essa questão, né? Que o candidato deveria colocar aqui, do ponto de vista técnico, não era um novo Código Florestal, porque ele irá tratar de regulamentar, né, de normatizar questões que estão para além das nossas florestas. Mas, né, do ponto de vista usual, digamos assim, não há problema, até porque pegou, né, essa expressão, que a gente chame sim de novo Código Florestal, porque ele acabou regulamentando de forma diferente, né, todas aquelas questões que eram regulamentadas pelo Código de 65. É como se ele só tivesse, então, ampliado, tratado também de outras questões, de outras perspectivas, por exemplo, de vegetação nativa e não nativa, mas que não é necessariamente floresta. Tranquilo? Então, já começo aqui a nossa aula colocando isso, tá bom? Essa perspectiva aí da própria nomenclatura. Como eu já adiantei para vocês e como quem assistiu, lembram que eu pedi que todo mundo na turma, independentemente de fazer a parcial 2 sobre esse assunto, assistisse o documentário A Lei de Águas, o novo Código Florestal? Vocês assistiram, falando nisso? Vocês tiveram tempo nessas últimas semanas? Né? Se você ainda não viu, por favor, assista, porque eu não vou ter um material tão bom à disposição gratuitamente na internet, eu não vou fazer a contextualização histórica aqui na aula, eu vou esperar que vocês tomem a iniciativa de assistir lá no YouTube. Então, esse código, vou chamar, né, vou usar a nomenclatura usual, não a técnica, esse código novo, ele foi alvo de muita polêmica, porque ele reduziu a perspectiva protecionista, né, levando em conta o desenvolvimento econômico, a possibilidade de que a gente possa ampliar o nível de exploração para que a gente possa garantir uma perspectiva de crescimento econômico. Tranquilo, viu, João Paulo? Esqueceu, né? E vai ver depois. Eu vou até facilitar aqui a vida de vocês e vou deixar o link aqui no chat agora, viu? Para quem ainda não viu, é fundamental assistir esse documentário. Ele vai trazer toda a perspectiva do debate da bancada ruralista, né? Com a galera toda, não somente a bancada, né, mas especialmente as ONGs e tudo mais, dos ambientalistas, né? Não foi um código que
foi bem visto, foi bem quisto pela sociedade, mobilizou até a comunidade internacional, né? Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, à época, e diversos globais aí se manifestaram num movimento que foi chamado de Veta Dilma. Ela era presidente à época, e existiam muitos artigos do código, né, que traziam ali uma perspectiva bastante voltada para o crescimento econômico, que preocupou demais os ambientalistas. Ela não vetou a maioria desses artigos, inclusive alguns vetos dela foram para pior, né? Não deveria ter vetado, porque eram questões importantes para a manutenção ambientalista. Mas, enfim, como eu disse para vocês, eu não vou comentar aqui, vou aproveitar para tratar da parte mais técnica, porque isso está muito bem documentado nesse vídeo aí no YouTube. Já deixei aí para vocês no chat o link. Então, vou começar aqui a trazer para vocês alguns conceitos que eu considero que são fundamentais para a gente conseguir interpretar essa legislação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa legislação, ela existe para colocar limites na exploração da propriedade rural, especialmente na propriedade rural, né? Eu acho que cabe aí a palavra especialmente, porque, por exemplo, vão existir áreas que permitirão, né, que vão ter limitações, vão ter restrições de uso, e mesmo assim estão em área urbana. Mas, no geral, a gente está falando dentro do código, especialmente, né, para esse limite da exploração da atividade econômica que acontece em propriedade rural. Uma coisa importantíssima, que está naquela vibe que eu gosto de brincar com vocês, que não cai, mas que sim despenca em concurso público, é essa natureza das obrigações ligadas ao Código Florestal, né? Que são obrigações de natureza propter rem. O que é que significa isso? Que a gente não precisa estabelecer nexo causal entre o sujeito e o dano ambiental, para que a gente possa chegar à responsabilidade. Vocês lembram dessa fórmula? Marcela, eu tinha esquecido de falar esse conteúdo. Esse conteúdo também vai cair no AV2, né? Lei de crimes ambientais, não tinha falado, e responsabilidade civil pelo dano ambiental. Então, por isso que é melhor deixar por escrito, para não correr o risco de esquecer nada, né? Amanhã eu deixo para vocês. Mas são conteúdos super importantes. Bom, enfim, a gente estudou na aula de responsabilidade objetiva que, independentemente de dolo, de culpa, o sujeito, a gente consegue estabelecer o nexo causal entre o autor do dano e o resultado do dano, pronto, responsabilizamos. Só que, no caso de a responsabilidade pelo dano ambiental, pelo ilícito ambiental, né, sempre é objetiva. A gente já falou sobre isso, teoria do risco integral, aquele babado todo. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui quando eu coloco para vocês que a natureza da obrigação é propter rem? Que eu, Francilda, ao adquirir uma propriedade rural, que tem lá uma APP ou uma reserva legal, por exemplo, onde não foi respeitado o nível de proteção, então era para ter ficado, por exemplo, sem atividade econômica, 70% daquela área. E, na verdade, a pessoa que me antecedeu, de quem eu comprei essa propriedade, devastou, só tem 15% agora. Eu também serei responsabilizada por isso, a partir do momento em que eu adquiro essa propriedade, mesmo que eu não tenha realizado o dano. Então, a aquisição da posse ou a aquisição da propriedade já é suficiente para que a gente possa criar, então, o nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva. E isso é muito importante, e isso é muito cobrado. E isso vai ser cobrado, inclusive, na nossa prova de AV2. Eu vou logo avisando, vou logo deixando claro, né? De repente ter lá uma questão aberta. Vou privilegiar quem assiste às aulas, porque eu tenho certeza que vai ter gente que não está atenta, né? Não está acompanhando, acha que só estudando vai, enfim. Mas nunca é suficiente, não é porque eu quero que vocês estejam aqui, não. É porque muitas vezes a gente pega a doutrina e a doutrina vai trazer um negócio teorético, não faz essa relação com a prática como a gente tenta fazer aqui na aula, né? Então, você imagina lá a questão aberta, em que a Joana, ela é dona de uma propriedade rural e ela não garantiu a proteção ambiental da reserva legal que estava ali dentro daquela área, e a Joana vendeu essa propriedade para a Maria. E agora a Maria
te consulta enquanto advogado, enquanto advogada, para saber se ela pode ser responsabilizada por aqueles danos, dizendo ela que acha que não, porque afinal de contas não foi ela, foi a antiga proprietária. E aí que você faça um parecer, explique, né, juridicamente para a Maria essa situação e traga a devida fundamentação. Então, é mais ou menos assim que vocês vão ver meu estilo de prova, semelhante à AV1. Não é pergunta o que é obrigação próprio terreno. Isso não adianta eu perguntar, porque não vai ser assim que vai ser cobrado de vocês, né? A gente vai pensar já na tua atuação prática, na tua atuação profissional. Então, nesse sentido, você ia responder para a pobre da Maria. É, Maria, tu pode ser responsabilizada sim, tu cuida em garantir a proteção aí do que restou, porque no direito ambiental, de acordo com o Código Florestal, a natureza das obrigações ambientais, elas são próprio terreno. Então, não importa quem causou o dano, a posse, a aquisição da posse ou da propriedade, ela gera essa responsabilidade. Tranquilo? Beleza? Essa questão aqui da natureza próprio terreno. Ok, vamos para frente. Alguns conceitos são extremamente importantes para entender essa aberração aqui, aliás, essa legislação que é esse Código Florestal. Um dos conceitos fundamentais é o de área rural consolidada. Eu coloquei aí como ARC, porque eu estava com preguiça de digitar tudo, mas aí você fica sabendo que esse ARC significa área rural consolidada. A área rural consolidada é uma das grandes questões que foi alvo de polêmica na época dos debates legislativos para a elaboração desse código, né? Porque o que é uma área rural consolidada? É uma área onde já aconteceu o dano ambiental, por exemplo, era para, dentro da minha propriedade rural, eu tinha que ter mantido 20% de reserva legal. Pela natureza da vegetação que está lá nessa minha propriedade, 20% tinha que ter sido mantido como reserva legal. Mas eu, muito voltada para o crescimento econômico, eu muito preocupada em ter lucro, em ganhar o máximo com o uso daquela propriedade, hoje, se você for lá, só tem 5%. O que era, por força de lei, obrigatório que tivesse sido 20% preservado, protegido, agora só tem 5%. A área rural consolidada, portanto, ela é uma área onde o dano ambiental já aconteceu, beleza, mas não é só isso que a gente vai levar em consideração. Nós vamos levar em consideração também uma data. Que data é essa? É 22 de julho de 2008. Você não pode esquecer essa data. Para mim é super fácil lembrar, porque é o dia do meu casamento, né? 22 de julho. Então, eu sempre já facilitou minha vida, eu nunca esqueço. Mas o ano, 2008. Vou já explicar por que o ano é esse. Então, se o dano ambiental tiver acontecido até 22 de julho de 2008, anistia ambiental para você. Parabéns, sua dívida com o meio ambiente está perdoada. Simples assim. Por força de lei, se a gente levasse em consideração a lei de crimes ambientais, especialmente, como você não cuidou, então você seria responsabilizado do ponto de vista penal, civil, administrativo, você tinha que recompor essa área e tal. Mas, se o dano aconteceu até 22 de julho de 2008, você está perdoado, está perdoada. Deixa para lá. Se o dano ambiental aconteceu após 22 de julho de 2008, aí você vai ser responsabilizado, você vai ter a obrigação de recomposição, você terá, portanto, um outro regime, né? Você será disciplinado de uma outra forma. Então, em resumo, se o dano ambiental ocorreu até 22 de julho de 2008, é uma área rural consolidada, vão se aplicar as disposições transitórias do Código Florestal. Se o dano ambiental aconteceu depois de 22 de julho de 2008, aí já não é mais uma área rural consolidada, a gente vai aplicar o regime jurídico geral que está previsto no Código Florestal.
Isso é a tal da anistia ambiental, que quem assistiu o documentário viu que foi alvo, né, das maiores polêmicas. É meu sonho, é a realização de uma vida. No dia que meus credores disserem isso, mulher Francisca, tu já deve há tanto tempo, não tenho mais esperança de tu pagar, não. Tá perdoada, né? É um sonho isso aí. Então, o Código Florestal realizou esse sonho para quem era especialmente um grande proprietário rural e tá aí. Agora vamos para a justificativa formal. Viu, minha gente? Eu estou dizendo assim, justificativa formal, porque eu não acredito nela, mas aí sou eu, né? O STF acredita, o STJ acredita, os doutrinadores trazem isso em seus manuais, então é essa que você, obviamente, vai levar em consideração. Qual é a justificativa formal para que quem cometeu crimes ambientais até 22 de julho de 2008 não seja devidamente responsabilizado de acordo com as disposições gerais, né, que estão no Código Florestal atual, é que nessa data a gente vai ter um decreto que vai especificar, vai disciplinar quais são os ilícitos e as responsabilidades, né, não é penalidade, porque não é, enfim, não se trata de questão criminal, né? Não é direito penal. Mas como se dá a responsabilidade administrativa pelos ilícitos ambientais, né? A gente sabe que a lei de 98, ela vai trazer a perspectiva da responsabilidade criminal, mas a gente não tinha dispositivos específicos para tratar sobre a responsabilidade administrativa até 22 de julho de 2008. Em 22 de julho de 2008, a gente vai ter um decreto que tratou especificamente sobre essas responsabilidades administrativas. É por isso que o STF e o STJ, enfim, né, os tribunais superiores todos, eles consideraram que, beleza, então não seria justo que antes disso os sujeitos pudessem ser responsabilizados, porque não existia ali uma norma para regulamentar toda a questão. Para mim não cola, porque eu acho que o artigo 225 já é muito claro com relação à necessidade de proteção, preservação, mas eu acho que foi um argumento técnico que favoreceu os grandes produtores rurais desse país, que inclusive financiam as campanhas de muitos desses legisladores e, enfim, que estão aí para construir esse tipo de discurso do ponto de vista legal, né? Então, essa é a justificativa técnica, beleza? Para a gente ter essa data de 22 de julho de 2008. Deixei isso no próximo slide, né, resumidamente para você, dizendo o seguinte, por que essa data? Porque essa é a data da publicação do decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a lei de crimes ambientais, deixando bem clara aquela questão da tríplice responsabilidade, civil, penal e administrativa. Beleza? E aí voltar aqui o slide para trazer o conceito que está no próprio Código Florestal, que é uma área rural consolidada. É a área de um imóvel rural com ocupação antrópica, ou seja, humana, né, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agropastoris, admitida nesse último caso a adoção do regime de pouso. Beleza? Então, quando a gente olha para o conceito, minha gente, isso aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o coração. Quem duvida, é só entrar lá, né? Deixo de novo a minha recomendação de que vá receber, aliás, vá responder as questões de concurso. Vocês vão ver que cai muito a respeito do conceito de área rural consolidada, assinale a alternativa verdadeira. E aí é bem Ctrl+C, Ctrl+V. Infelizmente, eu não vou poder cobrar isso na nossa prova na semana que vem, porque ia ser muita moleza, né? Você ia checar na legislação e marcar a correta. Mas para a sua vida, principalmente para você que quer ser concurseiro, né? Concurseira, passar no concurso, eu recomendo que memorize esses conceitos que eu estou deixando em destaque nos slides, porque eles são os que são normalmente mais cobrados. Pode dizer, Valdemira. Professor, o que significa regime de pouso? O regime de pouso, gente, é aquela possibilidade, principalmente voltada para a agricultura, em que existe um período de descanso,
né, de repouso, melhor dizendo, para essas áreas que foram ali cultivadas, né? A gente interrompe, por exemplo, você usa, plantou aqui morango, né, durante, sei lá, 8 meses. Agora você vai deixar fez a colheita e tal, agora vai ficar 8 meses, 1 ano parado. Eu vou usar essa outra parte, porque essa parte do solo, ela vai repousar, ela vai descansar para que ele possa ser mais fértil, né? Quando eu voltar de novo a cultivar, ele terá tido tempo, né, para recuperar os nutrientes e eu ter novamente uma boa oportunidade de colheita, tá bom? Então eu chamo, né, eu que não sou técnica e especialista, eu chamo de período de descanso, né? Esse regime da terra, do solo, tá bom? Muito bem. Vou seguir aqui com o meu baile, né? Nos slides. Sim, porque essa data, todo mundo entendeu, né? Que a escolha da data tem uma justificativa técnica, tem várias questões, por isso que o direito ele é ideológico, né? Existiriam várias questões aqui que a teoria crítica do direito, inclusive, nos ajudaria a explicar mas, do ponto de vista legal, normativo, a gente tem uma justificativa adequada para isso. Aí tem um outro conceito, galera, que eu sugiro que você memorize, tá? Que também destaque. Estou trazendo aqui nessa aula de hoje os principais conceitos do Código Florestal, levando em consideração aquilo que é mais cobrado quando se trata de prova de concurso que trabalhe com ele. Então, outro conceito, além de área rural consolidada, é o conceito de pequena propriedade ou posse rural familiar. Então, bem importante saber que pequena propriedade ou posse rural familiar é aquela área que é explorada pelo trabalho pessoal do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural, incluindo os projetos de reforma agrária que estão previstos, né, nessa legislação que trata do regime especial de proteção e que vai até o tamanho de 4 módulos fiscais. Então, esse conceito ele é importante porque essas áreas de pequena propriedade ou de posse rural familiar, a gente vai ter aí um incentivo, né, uma possibilidade maior do desenvolvimento da economia de subsistência, a gente vai ter regras mais flexíveis para o uso dessa terra, porque se entende que ela é necessária para a promoção da dignidade da pessoa humana. E também porque a possibilidade de degradação ela acaba sendo menor, porque é um trabalho mais manual, digamos assim, né? Não se empreende tanta tecnologia ou um grau tão grande de exploração que possa colocar em risco a natureza. E uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês é para esse tamanho da pequena propriedade ou posse rural familiar. A gente sabe que vai ser uma área de até 4 módulos fiscais. Mas o que é um módulo fiscal, né? Qual é o tamanho de um módulo fiscal? É uma tarefa de terra? São 500 mil hectares? O que é um módulo fiscal? E aí, bem importante isso, já guardem aí na lembrança, no coração, que isso vai variar de município para município. É uma coisa que, de repente, a gente estuda junto daqui a alguns semestres, se vocês escolherem essa disciplina optativa chamada Direito Urbanístico. Quem estuda Direito Urbanístico conhece o princípio do localismo, que é um princípio que diz que é o município quem sabe o que ele precisa para que ele promova o seu crescimento. É o município quem melhor pode definir regras para o seu desenvolvimento econômico. Então, cada município vai definir, de acordo com o tamanho do seu território, de acordo com a sua vocação econômica, de acordo com o que estiver previsto no plano diretor da cidade, se a cidade tiver plano diretor, qual é o tamanho de um módulo fiscal. É por isso que Crato, um módulo fiscal pode ser, por exemplo, sei lá, uma tarefa de terra e em Juazeiro, 4 tarefas de terra, porque tudo vai depender do tamanho da área, do perímetro, né, que compõe o perímetro urbano desse município, a zona rural do município e a compreensão que o município tem de função social da propriedade. Então, normalmente, essa questão vai estar prevista no plano diretor, né, o tamanho, e aquelas cidades que não têm plano diretor, isso vai estar previsto em decreto, em lei municipal específica que trate sobre isso. Beleza?
Tranquilo? Não caia nas questões casca de banana que coloca lá um valor, um tamanho, né? Como se fosse geral, como se fosse absoluto. Essa eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe, para não escorregar nessa. Lá vou eu, então, para os próximos conceitos. Outro conceito super cobrado, que também aparece bastante, está lá no nosso código, é o de uso alternativo do solo, né? Então, é importante saber que o uso alternativo do solo é a substituição da vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, né? Como em atividades agropecuárias, industriais, geração e transmissão de energia, mineração, transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. É uma outra aberração, aliás, desculpa, é uma outra possibilidade, né, que o código também nos trouxe, da gente dizer que é possível autorizar, a gente vai já ver em quais circunstâncias, em quais condições, a gente pode fazer um uso alternativo do solo. Então, basicamente, por exemplo, eu poderia retirar a floresta para botar pasto no lugar, como um uso alternativo desse solo, né? Eu substituo a vegetação nativa por outro tipo de cobertura, e isso se justifica em nome, né, da possibilidade aí de promoção do crescimento econômico, da expansão dos espaços urbanos, da garantia do desenvolvimento de transportes, né, etc, etc. Beleza? Então, uso alternativo do solo, chamo sua atenção para esse conceito também. E aí, gente, vamos para as estrelas, né? Vamos aí para as estrelas desse código florestal, as estrelas desse babado. Pode ser, como eu disse para vocês, que esses conceitos que eu estou falando aqui anteriormente, eles sejam cobrados. A chance, inclusive, é bem alta, costuma aparecer bastante. Mas nada se compara ao nível de cobrança sobre APP e reserva legal. Né? Isso aqui é o pau que canta, é realmente o que mais vai aparecer no âmbito de cobrança sobre o novo Código Florestal. São as duas possibilidades da gente limitar o uso, né, o gozo, a disposição sobre a propriedade. A APP, ela tanto vai poder acontecer em área urbana como em área rural, e a reserva legal, ela vai acontecer somente para as áreas rurais. Lembra que quando a gente estudou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, quando a gente estudou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, eu disse para vocês que aquela legislação, ela previa algumas possibilidades, né? Trazia ali alguns tipos de proteção especial. Vocês lembram disso? Mas que não eram as únicas, porque no Código Florestal existiam outras formas da gente proteger, né? Outros instrumentos. Pois muito bem. Dentre os instrumentos que estão aqui no Código Florestal, se destaca esses dois aí, né? São áreas de proteção especial que se justificam ou pela sua natureza, por exemplo, é uma vegetação nativa, né, extremamente importante para a garantia do equilíbrio sistêmico, por isso que é protegida, ou então para aquilo que ela serve. Não é tanto assim uma vegetação tão relevante para o equilíbrio sistêmico, mas ela é muito útil, talvez, para a proteção das águas, né? Então por isso a possibilidade dessa restrição. Então, quando a gente fala em reserva legal e quando a gente fala em APP, independentemente assim do que você estiver fazendo, do que você estiver trabalhando, você já sabe. É uma limitação. Significa dizer que, embora o sujeito seja o dono, embora o sujeito seja o possuidor, o proprietário, ele não vai poder utilizar daquele espaço da forma que ele deseja, né? Ele vai ter uma restrição quanto ao uso, quanto à disposição desses territórios, em nome da garantia da proteção do meio ambiente. Só que aí a gente tem duas modalidades, duas formas de garantir essa proteção. Uma de forma mais rigorosa, mais restrita, quase que eu não vou poder fazer nada, que é a realidade da APP, e outra mais flexível, em que eu já posso desenvolver as atividades econômicas, só que com algumas limitações, que é o caso da reserva legal. Tranquilo isso, minha gente? Beleza? Pronto.
Tá um barulhinho aí, minha gente, é porque eu tô aproveitando para fazer meu pé, viu? Aí a menina tá passando a lixa, né, Regina? E aí eu acho que tá saindo um barulho aí. Que eu sou dessas, né, Regina? A gente faz a unha e dá aula. É uma das vantagens do ensino remoto. Obrigada, Jesus. Né? Eu vou ter um compromisso agora de tarde, vou para uma banca de mestrado de uma aluna e eu não queria ir de qualquer jeito. Mas tá bom, vamos lá. Se você tá ouvindo aí o barulho, são meus calos. Área de proteção. Minha gente, quando você olha para APP e para a reserva legal, a principal diferença que você já precisa estabelecer de cara, assim, na hora, é essa ideia. E eu não tenho medo de dizer que vai ser isso que vai mais ser cobrado de você. Então, memorize logo. A APP, ela acontece tanto em área urbana como em área rural, e a reserva legal, ela só vai acontecer em área rural. Por quê, Francilda? Porque a APP, gente, é aquela situação que vai ser indispensável para a manutenção do equilíbrio sistêmico. Indispensável para a gente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É por isso que, independentemente de estar em área urbana ou rural, eu tenho que proteger. Já a reserva legal, ela é importante, mas ela não tem todo esse peso para a garantia desse equilíbrio sistêmico, por isso que ela vai existir de acordo com a natureza apenas, né? Não de acordo com a natureza e a destinação. Então, por isso que ela vai estar lá no espaço rural. O que eu preciso saber? Que elas são obrigatórias nas 11 situações do artigo 4º, que é a tarefa de casa de hoje. Você vai pegar o artigo 4º e você vai ver todas as situações em que a APP ela é obrigatória. Vou até citar aqui algumas situações só para você se localizar. Né? O artigo 4º, ele vai dizer, por exemplo, que a gente vai ter APP nas bordas das chapadas, dos tabuleiros, nos manguezais, nas restingas, nas áreas que ficam no entorno de lagos, de lagoas naturais. Então, ele vai trazer lá uma série de situações em que, por força da própria lei, a APP ela é obrigatória. E aí o conceito de APP é esse: área protegida, coberta ou não, decora isso, destaca isso aqui, não é só para vegetação nativa. Isso acabou de cair na prova de magistratura do Distrito Federal, né? Eles colocaram essa questão: área protegida, coberta por vegetação nativa. Como eles não colocaram o ou não, a alternativa estava errada. Então, se liga nisso. A APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar. Nós sabemos que preservar é diferente de conservar. Aprendemos isso desde a, sei lá, acho que segunda, terceira semana das nossas aulas. Preservar tem uma perspectiva muito mais limitada, restrita de uso. Então, tem a perspectiva de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, para facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. Francilda, que nome bonito, o que é esse negócio de fluxo gênico, né? É a troca mesmo, gente, a troca genética, né? A troca biológica, sabe? Essa coisa de que o animal come o fruto, depois, quando ele defeca, aquilo ali, a semente já fica lá no solo, e aí isso é fundamental para que, pronto, isso é fluxo gênico, essa troca, essa relação permanente entre fauna e flora que permite, né, o equilíbrio da natureza. Protege o solo e assegura o bem-estar das populações humanas. Olha aí como fica implícito o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Você lembra que o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente é proteger o meio ambiente, mas assegurando a dignidade da pessoa humana, a segurança nacional, o desenvolvimento econômico. Então, tá aí, né? Não só garante esse equilíbrio, esse fluxo gênico da fauna e da flora, essa proteção dos recursos hídricos, essa proteção do solo, mas também o bem-estar das populações humanas. Você vê que é aquela perspectiva que a gente estudou nas primeiras semanas de aula, né? De biocentrismo, aliás, desculpa, de antropocentrismo mitigado, né? É antropocêntrico, mas reconhece o valor do meio ambiente natural. Né? É aquela mistura de biocentrismo e antropocentrismo, mas em que, obviamente, se destaca o antropocêntrico. Tranquilo, gente, o conceito de APP vou cobrar na nossa prova,
né? De um jeito que não vai ser assim, decoreba, só para. Mas eu quero perceber se vocês compreendem. Vai ter uma questão, certamente, para que vocês me deixem bem claro, assim, se vocês entenderam a diferença de APP para reserva legal. E aí, na reserva legal, que só pode ter em área rural, e que ela é sempre obrigatória na propriedade rural, independentemente dela ser pequena, grande, média, é aquela área que é localizada no interior de uma propriedade ou de uma posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, tarefa de casa, lê o artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação, porque conservar é diferente de preservar. Na conservação, a gente já pode ter uso, a gente já pode ter gozo, disposição, né, da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna e flora silvestre. O tamanho da área de reserva legal vai depender do tipo de vegetação que a gente está tratando. Por exemplo, só para deixar claro para vocês, né? Se a gente está falando de uma propriedade rural que está localizada dentro da Amazônia Legal, aí você vai ter que deixar 80% da sua área como sendo área de reserva legal. Só 20% que você vai poder utilizar sem nenhum tipo de restrição. Se essa tua propriedade rural está localizada em Campos Gerais, que é o mais comum, é o ordinário, aí você vai ter que deixar 20% dessa sua propriedade como reserva legal. Se ela está localizada dentro de área de cerrado, aí você vai ter que deixar 35% da sua propriedade destinada para reserva legal. Então, em resumo, né, em verdade vos digo, parafraseando Jesus, que vai depender o tamanho da reserva legal, do tipo de vegetação onde a tua propriedade rural estiver localizada. Se for a Amazônia Legal, é o maior percentual de reserva legal que nós temos, por razão óbvia, né? Pulmão do mundo, aquela história toda, Amazônia, fundamental, lá, lá, lá. Se é cerrado, se é campo geral, aí a quantidade já é um pouco menor. Mas, de toda forma, vai ter que ter. E qual é a grande diferença? Na reserva legal, eu posso, nas áreas de reserva legal, a perspectiva é conservacionista. Eu acho que o próximo slide ajuda a gente a visualizar bem. Olha aí. Onde que está a APP, onde que está a reserva legal? Está percebendo? Ó, uma APP, entrada proibida, porque é preservar, né? Então, a gente vai proteger, tentando evitar ao máximo a interferência humana, tentando ao máximo garantir que a natureza fique intocada. Bem diferente de conservar, que aqui a gente já vai ter a presença humana, ó, tem até uma plantaçãozinha aqui, a pessoa está utilizando dessa terra, só que de forma sustentável, né? Inclusive, é um outro conceito bem importante para nosso conteúdo, né? O conceito de manejo sustentável. Ele costuma aparecer bastante, né? O que é manejo sustentável? Manejo sustentável é quando você utiliza da vegetação, você retira dele ganhos econômicos, ganhos sociais, mas você faz isso, né, de tal forma que você procura o respeito ao meio ambiente natural, o respeito aos limites dessa vegetação, dessa realidade, levando em consideração o conceito de sustentabilidade, né, que é para a garantia das gerações atuais e futuras. Então, está lá no inciso 7 do artigo 3º, que vai dizer o seguinte: manejo sustentável é a administração da vegetação natural para obter benefício econômico, social, ambiental, respeitando-se o ecossistema, né, objeto do manejo, e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies, madeireiras ou não, de múltiplos produtos ou subprodutos da flora, bem como a utilização de bens ou de serviços. Acho que o artigo deixa bem claro, né, não deixa dúvida, que é realmente conservar, não é preservar, porque a gente vai estar usando. E aí, minha gente, até aqui nos ajudou o Senhor? É isso mesmo? Tranquilo e favorável? A diferença de APP para reserva legal?
Tá bom, pois vamos em frente. Área de uma APP e uma reserva legal não geram indenização. Não se trata de desapropriação, mas de cumprimento da função socioambiental da propriedade. E aqui eu tenho algumas observações do ponto de vista da jurisprudência. Em tese, você tem lá a sua propriedade rural e você vai ter que deixar 20% destinado para a reserva legal. Então, você não vai poder desenvolver determinadas atividades, você só vai poder realizar a atividade nelas se for baseada no manejo sustentável, ou seja, limita ali o teu direito de propriedade. Em regra, isso não vai gerar um direito de indenização para você. Eu exijo ser indenizado porque a propriedade é minha e eu estou perdendo de lucrar, eu estou perdendo de ganhar mais com isso. Via de regra, não gera indenização. Por que eu estou dizendo via de regra? Porque tem uma celeuma, tem um debate, tem uma confusão entre STJ e STF sobre essa questão. O STJ já se posiciona dessa forma como está aí no nosso slide, não gera indenização, e o STF já reconheceu, né, em uma ação específica, em que o sujeito ia perder uma grande parte de lucro pela exploração econômica livre, a possibilidade dele ser indenizado. E isso, obviamente, abriu aí uma brecha, abriu aí uma situação que, às vezes, de repente, vai ser alvo aí de uma cobrança em âmbito de concurso. Então, bom ficar atento a isso, inclusive pegando a jurisprudência para te auxiliar. No cronograma de disciplina, eu deixei indicado o capítulo do livro que trata sobre essa questão, e lá tem a jurisprudência, tá bom? Mas isso aqui, gente, é desencargo de consciência, é nível de concurso de magistratura, viu? Não é uma coisa ordinária para que você obrigatoriamente tenha que saber. Não é o tipo de coisa, por exemplo, que eu trago para a nossa prova. E a gente lembrar um outro detalhe, que existe um regime especial para a pequena propriedade, né? Para garantir aquilo que eu disse para vocês, já que ela serve ao sustento, né, à economia local, ao desenvolvimento regional, ela acaba sendo um pouco mais flexibilizada nessa possibilidade de realização do manejo sustentável, justamente para garantir a satisfação, né, da dignidade do trabalhador rural e da sua família. Então, por isso que tem esse regime especial. E aí, as APPs, eu trouxe aqui para vocês, só para ajudar na visualização, né? Porque elas estão normalmente nesse entorno de... Vamos tentar fazer, se der. Nada, não. Elas normalmente vão estar no entorno de rios, de lagos, naturais ou artificiais, e aí eu trouxe para vocês aqui essa imagem só para ajudar a visualizar, né, a importância que é essa vegetação no entorno do rio, no entorno dessa, enfim, dessa água, para que ela, de fato, possa existir de forma não poluída, né, de forma segura. E há uma questão que é extremamente importante, e essa sim pode aparecer numa prova nossa e costuma aparecer também aí nas questões de concurso, é reconhecer que, além das situações que estão previstas no Código Florestal, de onde pode existir APP, né, o prefeito ou o governador tem autonomia, tem competência para criar APP, sempre que isso for justificável, né, do ponto de vista da garantia de proteção ambiental. Então, digamos que, quando eu olho lá o artigo 4º, eu vou perceber que tem uma série de situações em que eu vou ter a APP, né? Por exemplo, nas faixas marginais de qualquer curso de água, nas encostas, nas restingas, em topos de morros, porque isso evita deslizamentos, né? Isso evita, enfim, a construção inadequada.
de espaços do meio ambiente artificial. Então, o artigo 4º vai trazer todas as situações em que obrigatoriamente eu tenho a APP. Aí, digamos que o governador do estado ou o prefeito lá do município, ele tem uma situação ali de uma cobertura vegetal que ele quer garantir essa proteção especial, mas não é o tipo de cobertura que está previsto aí em nenhuma dessas hipóteses do artigo 4º. Então, não tem problema, ele poderá criar, né, por meio de lei, uma APP. Isso em obediência ao princípio do localismo, né, do desenvolvimento regional e por força do princípio do desenvolvimento sustentável, né, para que a gente possa ter a proteção desses espaços para as gerações atuais e futuras. Tranquilo? Vocês estão aí, minha gente? Ah, não, João Paulo deu logo foi um grito. Eu tome, sim. Pronto, tá obrigada, viu, João Paulo, Jaísa, Valdemira, Taliane, Vitória, pronto, Tá obrigada. Porque vocês ficam tão em silêncio que eu digo, meu Deus, né? Você pode até ficar fazendo outras coisas, tipo as unhas, mas você tem que prestar atenção, né? Para a gente poder saber se o negócio está sendo bem compreendido. Beleza? Vamos lá. Agora um detalhe. Agora, aqui, né, direito, né, minha gente? Direito sendo direito. Por isso que todo mundo já está bem acostumado a não cair em pegadinha em questão que diz assim, sempre, jamais, nunca, porque é rara uma situação que não existe exceção, né? Depois da gente muito memorizar que na APP não pode ter intervenção humana, e que na reserva legal pode ter, aí eis que eu trago para vocês uma exceção, algumas exceções, na verdade, em que na APP vai poder ter intervenção humana. Então, assim, nunca acaba, nunca termina, né? O processo de compreensão. Então, vamos recapitular para poder já ficar no juízo de vocês para sempre, não somente até a próxima quarta, o dia da prova, mas que fique aí no seu HD. Reserva legal, pode haver intervenção humana, porque a perspectiva é conservar. A APP não deve ter intervenção humana, porque a perspectiva é preservar. Porém, a própria lei, o próprio Código Florestal, a própria Lei 12.651, vai prever situações em que a APP, mesmo tendo por finalidade preservar, admitirá a intervenção humana. Que situações são essas? Minha gente, pelo amor de Jesus Cristo, memorize essas situações. Se você é concurseiro, concurseira, a chance de se deparar com isso aqui é grande. São as situações de utilidade pública, então vou poder utilizar a APP, vai poder ter intervenção na APP, por razão de utilidade pública, interesse social. Quando a gente tiver a possibilidade desse uso promover um baixo impacto ambiental, e quando não tiver uma outra alternativa técnica, ou usa ou a sociedade vai perder. Vamos vir aqui para a legislação, né, para o artigo 3º, para a gente entender especialmente o que é que vai ser considerado como interesse social, né, e como utilidade pública. Onde que está isso, Francilda? Artigo 3º, aliás, desculpa, artigo 2º, lá no inciso 8º e no inciso 9º. Beleza? Acabou essa aula, meu amigo e minha amiga aqui presente vai se abraçar com a Lei 12.651, vai ler, especialmente esses artigos que eu deixei aqui em destaque ao longo dessa aula. Então, artigo 3º, artigo 4º e o 12. Dá uma olhada lá no artigo 2º, nos princípios, porque princípio é aquela norma fundamental para a gente interpretar bem. Mas a maioria dos princípios que estão ali vocês já conhecem da aula de princípios do direito ambiental. Agora, essas questões que estão aqui no artigo 3º, 4º, essas sim são fundamentais. Sendo bem objetiva, porque eu sei que já tem muita gente cansada a essa altura do campeonato. Eu estou morta de cansada, por que vocês não iam estar, né? Então, eu sei que muita gente a essa altura já está cansada, e está querendo, tá bem preocupado objetivamente com relação à prova. Então, assim, com relação à nossa prova semana que vem,
Não vá se preocupar em decorar esses artigos, essas situações todas, né, do que é que vai ser uma APP, uma reserva legal, não. Isso aí é conhecimento para levar para a vida, para manter uma leitura periódica, principalmente para você que quer fazer, né, concurso em área que cai direito ambiental, essa coisa toda. Para a nossa prova semana que vem, sendo bem objetiva, é focar nessa diferença de reserva legal e APP, é focar nessas situações em que a gente vai poder ter o uso da APP, mesmo ela sendo uma área de preservação e não de conservação, e a gente focar lá no início da aula, né, naquilo que eu destaquei aqui para vocês como sendo área rural consolidada. Né, se aconteceu até 22 de julho de 2008, então, se vai precisar ou não, o regime, se a gente vai ter que recompor ou não, essa questão da anistia ambiental, é isso que você vai ter que se preocupar. E essa questão da obrigação da natureza, de ser próprio terreno, porque isso tem tudo a ver com o conteúdo que a gente já estudou, de responsabilidade. Mas quando você pegar a lei, que você não se agonie, não se desespere de, mas eu vou ter que decorar tudo isso do artigo 3º, do artigo 4º, do artigo 12. Não. Vai fazer uma leitura, mas a gente não vai cobrar esses conceitos lá na avaliação, tá bom? Dizendo isso para não deixar ninguém preocupado desnecessariamente, com coisa que não vai ser cobrada, exigida, pelo menos não por mim. Beleza, então vamos descobrir aqui o que é interesse social. As atividades que são de interesse social são aquelas imprescindíveis à proteção da integridade da própria vegetação. Então, assim, eu vou poder ter uma ação humana, uma atividade humana dentro de uma APP, mesmo sabendo que, em tese, na APP não podia ter atividade humana, quando aquela atividade ela é imprescindível para proteger a própria vegetação. Como, por exemplo, ações humanas para combater e controlar o fogo, combater e controlar a erosão, para proteger a vegetação nativa, erradicando pragas, né, que podem estar ali prejudicando aquela vegetação. Então, essa é uma atividade que está autorizada, porque ela é uma atividade de interesse social na APP. Uma outra atividade que vai autorizar, né, que haja a presença do sujeito humano em APP para realizar uma atividade, e que é também uma atividade de interesse social, são as atividades de exploração agroflorestal sustentável, né, que é justamente aquela realizada na pequena propriedade rural, na pequena posse rural, ou então por povos tradicionais, comunidade indígena, quilombola, né, desde que não vá descaracterizar a vegetação pré-existente e nem a função ambiental da área, que é o que eu já até tinha dito para vocês, né? Isso acontece muito também em unidades de conservação. A Natura, por exemplo, tenta investir nisso, né? O exemplo que eu trouxe na aula passada. Então, você tem ali uma atividade de exploração, mas é uma atividade sustentável, ela respeita os limites, ela é realizada pelos povos tradicionais, que já são povos que, naturalmente, pela sua cultura, já tem essa relação muito mais próxima, muito mais respeitosa com a terra, e também, embora a gente autorize essa exploração, ela não é desenfreada, ela tem que manter a vegetação do local e não pode prejudicar a função ambiental da área. E uma outra atividade que vai estar sendo autorizada, né, de ser realizada dentro da APP, que é também considerada uma atividade de interesse social, é a implantação de infraestrutura para esporte, para lazer, para atividade cultural, em áreas urbanas e em áreas rurais consolidadas. Tipo assim, ali era para ser uma APP. Em tese, 20%, aliás, em tese, aquele espaço ali da APP, ele deveria ter sido preservado, mas ele não foi, porque é uma área rural consolidada. Então, já que o que sobrou, né, dessa APP envolve esse espaço de área rural consolidada, vamos então garantir que vai ser um espaço para educação ambiental, né, um espaço de lazer, de esporte, de atividades educacionais voltadas para a proteção ambiental? Então, aí vai estar autorizado. Então, essas são as situações, algumas das situações em que a gente, embora esteja em uma APP, vai poder realizar atividade humana, né? Outra possibilidade,
A gente vai poder realizar atividade se for para regularizar assentamentos humanos. Já existe gente ali naquela área de APP. E ela foi ocupada justamente por população de baixa renda, por pessoas que acabaram ocupando ali aquela área rural consolidada, e aí retirá-las dali prejudica a dignidade da pessoa humana. Então, a gente vai mantê-las, né? E vai regulamentar a situação, para que essas populações também não fiquem em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. Outra situação é para implementar a captação de recurso hídrico, né? Para abastecer atividades, abastecer cidades. Outra atividade é para garantir a extração de areia, de argila, de cascalho, desde que isso tenha sido autorizado pela autoridade competente. Então, você vê que é proibido realizar atividade humana em APP. Beleza, essa é a regra. Mas comporta todas essas exceções em razão do interesse social. E por utilidade pública? Por utilidade pública, eu vou poder usar uma APP sempre que isso for essencial para a garantia da segurança nacional e proteção sanitária. Quando eu precisar usar aquela área para poder garantir serviços de transporte, sistema viário, saneamento básico para as populações, para garantir a defesa civil, as obras de defesa civil, e para garantir um melhor uso, uma melhor proteção das funções ambientais. E aí isso vai acontecer desde que eu não tenha uma outra alternativa técnica e que as atividades realizadas, elas promovem baixo impacto ambiental. Ou seja, elas respeitam o princípio do limite. Gente, eu acho que esses são os principais conceitos que envolvem código florestal. Né? Assim, não é porque, como está terminando o semestre, aí, não. Independentemente, mesmo que a gente ainda tivesse mais de 10 aulas para frente, era sobre isso que eu iria tratar com vocês. Tem mais coisa que envolve? Com certeza, óbvio. Mas para nível de graduação, na disciplina de direito ambiental, isso é a bagagem necessária para você levar, para aprofundar depois no espaço de especialização, nos seus estudos complementares aí na leitura da doutrina e da jurisprudência. Então, se vocês quiserem, eu acho que se vocês puderem, na verdade, porque não é nem querer, né? Se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem condições de dar pelo menos uma lida, passar uma vista na Lei 12.651 hoje, né, do Código Florestal, ou então, Francisco da Mulher, eu tô sem condição. Pois se você tiver como assistir o documentário sobre o novo Código Florestal, não é documentário chato, não, é bom que só. Amanhã eu posso tirar o espaço lá do início da aula para a gente conversar, tirar dúvida. E aí, se vocês não tiverem, a gente já inicia Política Nacional de Resíduos Sólidos. Talvez nem precise, nesse caso, né, deixar a aula gravada. Eu achei que a gente não ia conseguir ver todos os slides hoje, mas deu tempo, então, de repente, amanhã dá para a gente ver Política Nacional de Resíduos Sólidos. Beleza, gente? Ok. Tô morrendo de preguiça de fazer chamada. Vocês acham ruim se eu não fizer? Quando eu penso em chamar o nome de todo mundo, vamos deixar para fazer amanhã, tá bom? E aí, por hoje, a gente encerra por aqui. Pode ser? Tudo bem. Então, beijos, abraços, boa terça-feira para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.